Olá, eu sou Marcelo Barros e hoje eu vou te ensinar o que é e como fazer um excelente pós-venda. Como sempre, pegue lá o seu caderno, o seu bloco de anotações, uma caneta e vamos comigo. Então, primeiramente, vou te falar o que é um pós-venda. Pós-venda nada mais é do que uma ação, e aí nós podemos chamar isso de uma ação de marketing, em que você vai descobrir, junto com o cliente, as coisas boas, as coisas ruins e o que você pode fazer para melhorar o seu produto, melhorar a sua oferta, melhorar o seu serviço e satisfazer o seu cliente. Afinal de contas, é ele que diz se o seu produto está bom ou não, se precisa fazer alguma alteração. E qual é o objetivo disso? Aprimorar, melhorar a qualidade, o produto ou serviço e oferecer para esse seu cliente, para que ele possa, inclusive, fazer divulgação, comentar com outras pessoas, fazer um boca a boca. Então, para isso é que serve o pós-venda. O pós-venda vai te permitir, inclusive, melhorar o seu produto, verificar coisas que talvez você não esteja percebendo, mas que o seu cliente, durante essa atividade, que eu vou te ensinar exatamente como fazer, inclusive no final tem lá 5 passos que você pode fazer para fazer um excelente pós-venda, você vai utilizar para que você possa sempre estar melhorando o teu produto, sempre estar melhorando a qualidade, a aparência, a forma de vender, a forma de entender o que o seu cliente quer, o que ele gosta, como ele gosta, porque é ele que compra e é ele que paga pelo seu produto. Então é extremamente importante você entender, fazer esse pós-venda para você entender as necessidades do seu cliente, tá? Então o cliente, ele nesse processo, é a chave do seu sucesso. Você pode ter o melhor produto, se você não tiver cliente, você não vai a lugar nenhum. Então, se você tem um cliente, o que fazer para estar sempre procurando atender cada dia melhor aquilo que é o desejo dele? Então preste atenção em detalhes, em coisas, em comentários, em gestos. E aí você vai começar a entender o que o seu cliente gosta, se ele gostou, se ele não gostou e como você pode melhorar e aperfeiçoar o seu produto ou o seu serviço, tá? Então o pós-venda, ele é muito importante. Ele afeta a taxa de recompra do seu produto. O que é essa taxa de recompra? Ah, ele comprou uma vez, daqui a 2 dias ele vem e compra de novo, daqui a 2 dias ele vem e compra de novo. Opa, a taxa de recompra desse cliente está boa. Ele a cada 2 dias está comprando o produto com você. Então, se você dá esse atendimento, escuta o que o seu cliente tem a dizer, você tem a possibilidade de aumentar essa taxa cada vez mais, essa taxa de recompra, né? Você pode estar poupando tempo e dinheiro com isso, porque às vezes um produto ele não está sendo bom. Vamos supor que você tenha lá 10 coisas que você está vendendo, um produto não está sendo bom. Isso pode ser um indicativo para você tirar esse produto do seu mix de produtos. Você vai tirar ele porque ele não está dando resultado, ele não tem uma boa aceitação. Então, para que você vai ficar gastando dinheiro em tempo e dinheiro, né? Vai ficar gastando tempo e dinheiro produzindo uma coisa que não tem uma boa aceitação porque o seu cliente não gosta ou o seu cliente não quer, né? Quando eu falo o cliente, são os seus clientes, tá? Eu estou direcionando porque os clientes normalmente têm um perfil muito parecido para a compra e aquisição daquelas coisas que você está vendendo. Então, quando eu falar o cliente, eu estou falando de todos esses que compram de você. Essa percepção é muito importante, tá? Você vai economizar dinheiro. Uma outra coisa que você tem que avaliar é esses hábitos. Que tipo de hábito esse cliente tem? Que tipo de coisa ele gosta? Então, procurar atender, porque isso facilita. Um erro que eu vejo muito comum nos empresários é colocar o gosto pessoal naquilo que faz ou naquilo que vende. Isso é um erro muito comum. E é um erro que pode te levar a uma diminuição considerável de cliente, porque você está sendo teimoso em achar que o seu gosto tem que prevalecer no gosto do cliente. O gosto do cliente é o que manda.
Você não está fazendo o negócio nem fazendo produto para você, você está fazendo para vender, então você tem que agradar a quem? A você ou ao cliente? É ao cliente, é claro. Então, por isso, preste atenção, o seu gosto pessoal não pode prevalecer em relação ao gosto do cliente. Tá aí uma excelente informação para você, você já deve anotar aí no seu caderno para você começar a se policiar em relação àquilo que você vai fazer, tá? Uma outra coisa é você ter respostas certas para aquele tipo de questionamento. Então, quando você tem as respostas, você conhece muito bem o seu produto, você tem as respostas certas para informar uma dúvida de um cliente. Então, ouvir o cliente é também tirar as dúvidas dele. O pós-venda é também tirar essas dúvidas. Essas dúvidas podem ser na hora da venda ou depois da venda. E é sempre muito importante estar atento a todos esses detalhes. E você, fazendo esse pós-venda, você cria uma relação de proximidade com o seu cliente. É a tal da relação de confiança. Você só adquire confiança com o cliente depois de fazer aquilo por várias vezes, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo do namoro. Você que está me ouvindo aí, conheceu a sua namorada, a sua esposa, ou você conheceu o seu marido, o seu namorado, o seu ficante, sei lá. Como? Quando você conheceu, rolou lá o primeiro beijo, e aí você já olhou para ele ou para ela e falou assim, confio em você plenamente. Lógico que não. Isso demora um tempo para acontecer. E essa relação é que é extremamente importante, essa relação de confiança. Ela só vai crescendo à medida em que as atitudes, os gestos do seu namorado, do seu marido ou qualquer coisa assim, foram melhorando. E aí essa relação de confiança foi crescendo. Nos negócios, gente, acontece exatamente a mesma coisa e da mesma forma. Comprou um produto, gostou, opa, ele volta. E aí ele começa a pegar mais informações. E aí você vai entendendo como que esse cliente gosta. E aí você vai melhorando essa relação. Entende? Então é muito importante que você procure entender e buscar informações para que você possa estar sempre melhorando o seu produto ou o seu serviço, para cada dia mais você superar as expectativas dessas pessoas que compram com você, ok? Outro motivo é a questão do marketing, né, do boca a boca. Quando uma pessoa gosta de algum produto, ela tem a tendência de quê? Falar para outras pessoas, amigos, familiares, vizinhos, olha, eu comprei um brigadeiro ali com uma pessoa, é uma delícia. Cara, o cachorro quente que aquela senhora faz ali na esquina é maravilhoso. Você precisa de ver o atendimento dela. Isso é um boca a boca. É um marketing que você não precisa gastar dinheiro. Mas ele só acontece se você fizer o trabalho bem feito. Se você fizer um atendimento bem feito, né? Outra coisa que a gente sabe, e também é extremamente importante, é essa questão da indicação. Quando uma pessoa gosta, ela indica, ela recomenda, não é? Então, trabalhar isso também é uma relação para você ter esse pós-venda. Esse pós-venda necessariamente não é com o cliente com que você vendeu, pode ser para outros. Olha que coisa incrível. Então é extremamente importante você saber perguntar, saber ouvir o que o seu cliente tem a dizer para que você possa atender e superar essas expectativas, né? E o que acontece quando você tem um cliente satisfeito? Antes das mídias sociais, se a gente levar aí há 20 anos atrás, como é que funcionava esse boca a boca? Um cliente satisfeito, ele contava para 5 pessoas. E esses 5 iam contando para mais 5 e você tinha aí um efeito bola de neve. Só que o que acontecia também quando ele não gostava? Ah, ele falava para 20 pessoas. Ah, não gostei, o produto é ruim, é uma droga, não compra ali não. Beleza. Só que hoje tem um grande negócio aí chamado redes sociais. Ela pode ser tão boa para o bem, como ela pode ser também para o mal. Ela pode jogar o teu negócio nas nuvens, como ela pode jogar o seu negócio no bueiro, se o atendimento,
se as coisas não funcionarem de acordo ali com aquele cliente. Então, tenha sempre muita atenção naquilo que você está fazendo, como você está fazendo, até para que você possa usar o pós-venda, e eu vou falar aqui para vocês como é que faz nesse vídeo, e vocês vão entender a importância disso e o resultado que isso pode trazer para você. E por que que isso é importante? Bom, ele é importante primeiro, porque não basta só vender. Porque se você vender uma vez, vender mal feito, não atender direito, você só vende uma vez. Então, não é só o fato de vender, você tem que cativar. Então, por isso é importante fazer esse pós-venda. Outra coisa que é muito importante, conhecer a fundo os processos de pré-fabricação e pós-fabricação, pré-venda e pós-venda. Quando você domina isso, fica muito fácil você informar o teu cliente, aquela pessoa, o que ela gosta, por que tem aquilo, por que não tem um determinado ingrediente naquilo que você está vendendo, o que é bom, o que não é, o que é saudável, o que não é saudável. Então procure se informar sempre sobre isso e você vai ter na mão o domínio do seu produto ou seu serviço e as pessoas vão entender por que isso é importante, né? Já falei isso, mas vou repetir, o cliente é a chave do seu negócio, o sucesso do seu negócio depende do cliente. Cliente bem atendido, volta, compra de novo. Cliente mal atendido, vai embora, fala mal de você. Simples assim. Então tenha isso em mente. O processo de venda, quando ele é bem feito, e por isso também isso é muito importante, você acaba criando, mesmo sem falar para o cliente, um processo de fidelização. Se ele compra, ele fica satisfeito, ele volta. Se ele achar justo o preço que ele pagou pelo seu produto ou pelo seu serviço, ele volta, ele te contrata de novo. Então, essa sensação você tem que estar passando para ele. Por isso, a importância de entender o que é esse pós-venda, tá? Uma outra coisa que é importante você aprender sobre isso, porque informações que você receber desse cliente, nessas perguntas que eu vou te falar, elas podem direcionar o seu negócio. Direcionar o seu negócio para melhor e não para pior. Às vezes, essas sugestões ou essas críticas, elas vão fazer com que você mude o patamar do seu negócio. Uma simples mexida num componente do produto pode trazer um sucesso melhor para aquele processo de venda, naquela região, naquele lugar onde você está. Então, ouvir o cliente é sempre muito importante, porque pode te trazer e te levar para um patamar muito superior, na medida em que você adequa o seu produto ao gosto, ao paladar ou à necessidade do cliente. O cliente tem que se sentir satisfeito e entender que ele pagou um preço justo por aquilo, ou o produto ou o seu serviço. Então é extremamente importante trabalhar com aquilo que ele gosta. Preferencialmente superar as expectativas dele, tá? Além disso, uma coisa extremamente importante é que te ajuda a tomar decisão e decisão acertada. Não é decisão no achismo. Eu já cansei de falar em outros vídeos, vou sempre falar nos vídeos e quando você estiver junto comigo. Seja no curso, seja no vídeo, seja numa aula, seja no conteúdo que eu estou distribuindo. Aqui não tem eu acho. Aqui você não vai achar nada. Aqui você vai ter a certeza de que a coisa funciona. E ela funciona por quê? Porque tem base, porque tem fundamento, porque tem experiência. Então, quando você receber informações, você ouvir o seu cliente, você vai ter fundamento para tomar decisão. A decisão de mudança, a decisão de transformação, a decisão de continuar com aquele produto ou com aquele serviço, ou de mudar de produto ou de serviço, ou abandonar um determinado produto ou um serviço. É assim que funciona. Por isso que eu disse que não é o que você acha, é o que o cliente quer. Então, qual é a primeira providência que você tem que tomar? E por isso sempre são 2 ouvidos e uma boca. Aprender a ouvir. Isso vai fazer a total diferença no sucesso do seu negócio.
Ouça o seu cliente. Ouça o que ele está te falando. Normalmente, quando você ouve um cliente, ele está te dando uma consultoria de graça. Ele está falando assim, você precisa melhorar, tá entendendo? Se você não melhorar, eu e outros clientes não vamos mais comprar com você. É isso que ele está fazendo. Então, ouvir te dá essa base para você tomar as decisões mais adequadas sobre o seu produto ou seu serviço. Ah, Marcelo, mas o que isso aí vai ajudar no meu negócio? Primeiro, reduz o índice de reclamação. À medida em que você vai ajustando o seu produto ou seu serviço, cada dia ele vai ficando melhor. E aí você vai ter muito menos reclamação do seu produto. Outra, melhora a taxa de recompra. À medida em que você ajusta o produto de acordo com o gosto dos seus clientes, o que vai acontecer? Eles vão continuar comprando e provavelmente vão comprar muito mais. Esse processo faz com que quem compra sempre, quem compra mais, você acaba fidelizando esse cliente. Cliente fidelizado é a melhor coisa que existe para qualquer tipo de negócio, tá? Com isso, o que você está validando? Todo o processo que você faz. Tem lá um vídeo falando sobre o processo. Processo não é processo judicial, não. É como você faz. É como você produz. Para que sempre o seu produto ou o seu serviço seja feito de maneira igual. Não adianta nada o seu bolo estar de um jeito num dia, no outro dia está de outro jeito, no outro dia está de outro jeito. O cliente não gosta disso, ele quer preferencialmente que ele seja sempre parecido com a compra que ele fez na vez anterior. Tá? Você valida o produto está validado à medida em que você começa a entender a necessidade do seu cliente. Tá? E uma outra coisa que é a questão da marca. Já que eu falei de marketing lá no começo, é extremamente importante a sua marca. Quem é você? O que você vende? O que você faz? Qual o nome que você deu para o seu produto ou para o seu serviço? O nome é muito importante. Eu sempre gosto de dar o exemplo do refrigerante. Se eu falar refrigerante para você, o que vem na sua cabeça? Coca-Cola. E eu não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, não. É porque vem na cabeça da gente, é imediato. Não vem Pitulinha, não vem Guaraná Jesus, não vem Guaraná Mineiro, não vem nada disso. Vem Coca-Cola. Por quê? Porque é uma marca consolidada, o produto você sabe que é sempre feito da mesma maneira, do mesmo jeito, está sempre ali com o mesmo gosto, com o mesmo paladar. Você sabe. O que o cliente quer? Isso. Ah, Marcelo, mas o meu negócio é pequenininho. Não interessa se ele é pequenininho, se ele é grande, se ele está começando, se ele já tem muitos anos. Se adeque ao gosto do seu cliente. E aí você vai deslanchar no seu processo de venda. Tenha sempre a sua marca. A sua marca, se o seu negócio é pequeno, a sua marca quem é? Você. Então esteja sempre bem apresentado, trabalhe, procure estampar a sua marca nos seus produtos, em você. É assim que funciona. Já falei até um pouquinho sobre marketing, que nesse encontro a gente está só falando de pós-venda, que não deixa de ser um marketing também, né? E aí você pode também estar perguntando aí, Marcelo, como é que isso pode mudar o jogo? Como é que isso vai mudar a realidade da minha empresa? O pós-venda, gente, é uma bússola, né? Já ouviu falar na bússola? A bússola direciona para onde você tem que ir. É exatamente isso. O pós-venda te direciona para onde você tem que ir. Para você ir no caminho certo, para você chegar no lugar que você quer. Quando você usa uma bússola, você olha, eu quero chegar em tal lugar. Então eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir por aqui. Aí está sempre apontando para o norte, você vai ajustando lá. Beleza. Você vai ajustando. O seu negócio é a mesma coisa. As informações do seu cliente é a mesma coisa. O pós-venda serve para isso. Ela vai ser a bússola para direcionar onde você deve ir. Para você chegar ao quê? Na satisfação do seu cliente. Viu que não é difícil? Mas tem que aprender a ouvir. Tem que aprender a respeitar opiniões que inclusive são contrárias ao nosso gosto pessoal. Mas é o que eu falo sempre. Você está vendendo para quem? Não é para você. Você criou um negócio para ganhar dinheiro. Então você tem que atender a quem? Ao seu cliente. Legal? Feedbacks, né, que você vai receber de cliente. Isso é sempre importante. Então essa informação muda o teu jogo. Um feedback bem recebido, bem anotado,
e colocado em prática, ele pode ser uma virada do jogo no seu negócio. Saber se o produto vendido atendeu a necessidade, né? Isso é uma questão básica. Não ter medo de ajustar. Então, como é que você muda o jogo de um negócio? Não ter medo de ajustar. Muita gente fala assim, Marcelo, mas eu quero lançar o meu produto, ele tem que estar perfeito. Esquece. Esquece, porque ele não vai sair perfeito. Você vai ter sempre maneiras de melhorar isso. Vou dar um exemplo aqui muito simples para você. O iPhone, né? Que é o desejo de consumo aí para muita gente em termos de smartphone. O iPhone, quando foi lançado, ele foi lançado. Perfeito? Não. Tanto que ele está sendo modernizado sempre. Sempre melhorado. Se você comparar o iPhone de 10 anos atrás e o de agora, nossa, as imagens eram horrorosas, o jeito de acessar algumas funcionalidades, a bateria acabava logo, a memória era pequena. Olha como é que está agora. Mas o que é isso? Ajustes. Eles foram ouvindo os clientes e eles foram melhorando aquilo que os clientes estavam reclamando. Então hoje a bateria dura horas, as fotos, as filmagens são perfeitas, tão boas quanto uma câmera profissional. Entende a importância de ouvir o feedback e ir fazendo os ajustes? O seu produto ele não vai sair perfeito, o seu serviço não vai sair perfeito no começo. Ele vai precisar ser melhorado sempre. Né? Tem até uma filosofia japonesa que fala assim, Kaizen, a melhora continua. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E isso eles utilizam todos os dias, inicialmente para comportamento. Mas você pode levar isso para os seus produtos. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. A melhora continua. Então, procure sempre aperfeiçoar. Ouvindo quem? O seu cliente. Tá? Deixar de trabalhar com algumas coisas, dependendo das críticas e objeções que o seu cliente tiver. Então, se ele fizer, você teve lá, vendeu 50 produtos daquele ali, 40 pessoas disseram que estava ruim, será que vale a pena continuar? Ou a melhora vai ter que ser muito grande para você continuar com aquele produto? Ou você tem um produto lá que para vender uma vez na semana você consegue vender um produto, compensa investir dinheiro e deixar aquele produto parado ali? Não. Então, o aprender a ouvir é uma dessas funcionalidades do pós-venda. Pode rir aí. Uma das funcionalidades do pós-venda que te ajudam a tomar decisão. O que é que precisa ter no pós-venda? Basicamente são 3 perguntas que você precisa fazer. Tá? Então anote aí a primeira pergunta. Como foi a sua experiência com o meu produto ou com o meu serviço? Marcelo, precisa fazer a pergunta desse jeito? Não. Você precisa entender, e aí você vai, de acordo com o seu público, de acordo com a sua clientela, você vai adequar essa pergunta. Então, o que você achou do produto? O produto estava bom? Vou levar para coisa prática. A marmita estava boa? O que você achou da marmita? O serviço que eu fiz aqui de eletricista estava bom? O que você achou do serviço? Pronto, a pergunta é assim, você tem que jogar para o cliente qual foi a experiência, o que ele sentiu ao consumir o seu produto ou o seu serviço. É isso que você tem que passar para ele. Tá? E aí o importante é você ouvir o relato desse cliente. O que esse cliente vai falar em relação à sua pergunta? A sua pergunta, ela é direta. Qual foi a experiência? O que você achou? Gostou? É isso que você tem que perguntar para ele. E aí ele vai responder. Preste atenção no que ele está respondendo. Anote, se for possível, tudo que ele está falando. Tudo não, porque não vai dar para anotar tudo, mas os pontos principais. Assim como você está fazendo na anotação do seu caderno, aí no seu bloquinho, faça esse tipo de anotação. Mais açúcar, menos açúcar. Mais
fermento, menos fermento, mais arroz, menos arroz, mais carne, menos carne. E aí você vai anotando isso para você, à medida em que mais pessoas forem falando, você vai começar a perceber quantas pessoas falaram para diminuir o açúcar, quantas falaram para aumentar, e aí você vai ajustando o seu produto ao gosto deles. Então é muito importante ouvir. Marcelo, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Tem sim. Na hora que você entregar, vamos lá, você vendeu uma marmita. A pessoa não comeu, não vai comer ali na sua frente, dificilmente ela vai comer. E você vai ter essa capacidade de memorizar algumas pessoas. Então, beleza, aquela pessoa voltou no dia seguinte, já é um bom sinal. Ela já voltou. Aí você pergunta, o que você achou da comida ontem? Ela vai falar. Vai falar tudo, a pessoa fala. Por quê? Ela quer o melhor para ela está pagando. Então, ouça, anote, preste atenção no que essas pessoas estão falando. Tá? Segunda pergunta, anota aí. Você indicaria o produto ou o serviço para um amigo ou para um conhecido? Isso é muito importante. Porque a pessoa pode ter consumido o seu produto e gostou mais ou menos. Ela dificilmente ela vai indicar para um amigo ou para uma pessoa conhecida. Agora, se ela gostar muito, ela fatalmente ela vai indicar. Se tiver algumas pequenas correções para fazer, ela mesmo assim vai indicar. Ela só não vai falar, porque ninguém quer o mal do amigo, né, ou do conhecido. Então ela só não vai indicar se tiver muito ruim. Mas se a pessoa deu uma resposta para você na primeira pergunta e disse que indicaria para um amigo ou para um conhecido, isso é um ótimo sinal para o seu negócio. Então, também preste atenção em quantas pessoas, aí se você puder, anota. Bota assim, bem simples. Quem indicaria? E aí cada pessoa que indicar, você faz aquele risquinho. A cada 5 você faz um. E vai fazendo mais 5. No final do dia você tem uma noção de quantas pessoas indicariam. Legal? Isso é um pós-venda que você está fazendo. E a terceira e última pergunta, anote aí, é: você tem um elogio, uma crítica ou uma sugestão de melhoria? E aqui, gente, por favor, mas é por favor mesmo, sem mimimi, tá? Porque a pessoa vai falar para você, vai fazer uma crítica. Ai, a pessoa criticou meu produto. Ai, a pessoa criticou meu serviço. Vai criticar, a crítica ela é boa. Receba isso como uma possibilidade de melhoria. Quem sabe essa pessoa teve a coragem de fazer uma crítica e outras não tiveram. Não é verdade? Então ela pode estar te ajudando. Ao invés de você entender isso como uma coisa ruim, isso é uma excelente ajuda para você. E aí anote também. Sugestão, crítica, melhoria, elogio. Cuidado com o elogio, né? Elogio é bom, mas o elogio pode maquiar determinadas coisas que não são boas, né? E aí a pessoa elogia só por elogiar e você acha que está tudo bom. Cuidado, elogio é bom, mas você tem que tomar um certo cuidado com ele. Então, essas são as 3 perguntas básicas que você tem que fazer no pós-venda. Tá? No passo a passo, eu falo um pouquinho mais detalhado, mas essas perguntas, se você já fizer, já melhora demais. Tá? E aí você pode estar se perguntando assim, caramba, velho, Marcelo me deu essas perguntas. Cara, como é que eu posso fazer as perguntas certas? Cara, minha cabeça tá borbulhando aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Como eu tenho que fazer isso? Bom, então vamos lá. Por que você tem que fazer? Porque você vai juntar um monte de informação. Isso aí faz uma diferença muito grande para aquilo que você quer fazer. Se você pensa em realmente ter um negócio que vá durar muitos anos, você tem que estar sempre atento a isso. Muitas empresas começam a perder venda e a diminuir a quantidade de venda, de lucro, porque não presta atenção nessas informações que o cliente está dando. Às vezes você acha autossuficiente. Não, meu produto é maravilhoso, ele tá bom, já testei. Cara, a gente tem que estar sempre testando. Não crie essa autossuficiência, não. Tá?
esteja sempre atento ao que o cliente quer, ao que o cliente deseja. Sempre falei isso para os meus alunos, sempre falei isso para as empresas com quem eu trabalhei, sempre falei isso nos cursos para os empresários, sempre falei. Não deixe de fazer perguntas para o seu cliente sobre o seu produto, seu serviço, a qualidade, se ele indicaria para alguém e se ele tem alguma sugestão, crítica ou elogio para fazer. Tá bom? Então, o porquê está respondido para vocês. Para quê? Quando você faz isso, você está criando uma possibilidade de sempre estar melhorando o seu produto. E isso eu tenho certeza que é o que você quer. Melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço. Então, ao fazer isso, ele vai te trazer essa possibilidade de estar sempre melhorando. Então, o como fazer é sempre estar perguntando. Sempre estar perguntando, Marcelo, mas não vai incomodar o cliente? Não. Os clientes querem atenção. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Todo mundo sentindo falta de uma coisa que a gente fazia todos os dias. Quase todos os dias, que era abraçar. As pessoas estão sentindo falta de abraço. Então existe também a carência. Entenda que o seu cliente não é um objeto. Ele é um ser humano que também tem necessidade. Ele tem carência, necessidade, sentimentos. E quando você demonstra atenção com ele, faz a total diferença com relação ao atendimento e à sensibilidade desse cliente. O cliente pode estar mal-humorado, o dia não começou bom para ele. Se você o atende com gentileza, pergunta, se você tem essa capacidade de perceber, estou percebendo que você está chateado, posso te ajudar de alguma maneira? Essa conexão com o cliente é muito importante. E é por isso que as perguntas te fazem criar essa conexão com eles. Quanto mais, lógico que não são perguntas voltadas para a intimidade da pessoa, mas relacionadas àquilo que você está fazendo. Se a pessoa quiser comentar alguma coisa da vida pessoal dela, é outra história. Mas o objetivo é criar essa relação de proximidade. O cliente tem que ter a certeza de que ele não está ali simplesmente comprando uma coisa, é só uma troca. Dinheiro me dá o produto e serviço. Não, ali tem a experiência, tem sentimento, tem sensação. E como você faz isso? Perguntando. É o melhor instrumento para você criar essa aproximação, tá? E, Marcelo, em qual momento que eu devo fazer a pergunta? Como é que eu devo colocar isso em prática? Cara, todo momento. A qualquer hora. Isso é a maneira mais simples e mais barata de você saber como está o teu produto, como está o teu serviço, como está o seu atendimento, que sugestão o cliente tem. É essa proximidade, é criar essa conexão com o seu cliente. Então o momento é qualquer momento. É o momento que você decidir. É o momento que você, com a sua experiência, com o seu sentimento, você vai perceber se você pode ou não fazer determinadas perguntas, ou se aquele momento é o momento de fazer a pergunta. Agora, não fique jogando desculpa e achando que nunca é o momento e você nunca faz a pergunta. Faça, tá? Só que use de inteligência. Se você percebe que o cliente está muito mal-humorado naquele dia, não pergunta nada, não. Só, oi, tudo bem? Não está nada bem. Não, tudo bem. Melhoras aí para o seu dia. Pronto. Aí no dia seguinte ou numa outra oportunidade você faz. Mas o momento é você quem decide. E como eu sempre falo, eu gosto de mostrar para as pessoas, e é por isso um dos motivos que eu estou aqui, porque durante esses mais de 25 anos que eu trabalho aí com curso, com treinamento com empreendedores, com pessoas que querem montar negócio, com cursos presenciais, com consultoria, com mentoria, o que eu notei é que a maioria começa sempre fazendo as coisas da forma errada. E eu estou aqui para te dizer quais são essas formas erradas, para que você não cometa esse erro. Presta atenção, vem comigo. Eu estou aqui para te ajudar, são 25 anos de experiência. Então presta atenção. Forma errada de você fazer pós-venda. A primeira é não perguntar nada.
Ou seja, não existe pós-venda. Então, se você não pergunta nada, você não faz pós-venda. Se você não faz pós-venda, você não sabe se o cliente gostou ou não gostou do seu produto ou do seu serviço. Se ele tem alguma sugestão e como você pode melhorar. Se você não pergunta, você não sabe de nada. Você continua no eu acho. Lembra que eu falei que o eu acho aqui não existe? Então, esse erro não cometa, por favor. Sempre pergunte. Outra coisa é o achar que já sabe fazer tudo, que faz tudo certo. Como eu falei agora, o achar que não existe. Você não acha nada, você tem que ter a certeza. Quem é que vai te dar a certeza? O cliente. Simples assim. Não é você. Você não está produzindo para você, você está produzindo para vender para o seu cliente. Então, não ache nada, tá bom? Não saber receber críticas, isso é um problema gravíssimo. As pessoas não sabem receber crítica pessoal e crítica de produto ou de serviço. Sempre acham que está tudo lindo, tudo maravilhoso e ficam todos chateadinhos porque não sabem receber crítica. Aprenda a receber. Crítica, eu já falei várias vezes, vou repetir. Crítica é uma consultoria que você está recebendo de graça. O cliente quer o seu melhor, o cliente quer que você melhore o seu produto. Ele está te dando informação para você fazer ali de graça. Use. Simples assim. Não saber ouvir, querer falar e querer justificar. O cliente falou, eu achei que tinha pouco açúcar. Não, mas tem pouco açúcar? Porque assim... Escuta. Não tenta justificar. Não tenta convencer o cliente que aquele açúcar tá bom para ele. Ele já está falando para você que não tá bom. Se ele está falando para você que não tá bom, mude. Simples. Aprenda a ouvir. Ouvir é muito bom. Então ouça aqui que o Marcelo está falando para você. A minha intenção é de te ajudar. É fazer com que você faça as coisas certas. Eu não quero que você vire estatística. Eu quero que você tenha sucesso. Que você realize todos os seus sonhos. Então não faça essas coisas erradas. Escuta aqui o que o Marcelão está falando para você. Beleza? Improvisação. Então a forma errada é estar sempre improvisando. Quando você improvisa, o que você está fazendo? Está diminuindo a qualidade do teu produto, das informações, de tudo. Então não improvisa não. Tenha tudo certinho. E aí você vai entender que o improviso, ele acaba diminuindo a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Tá? E uma outra coisa importante é não estar aberto para melhorias. Você tem que estar sempre aberto a sugestões, a críticas, a melhoria. Os meus negócios evoluíram e as coisas que eu faço evoluíram ao ouvir críticas e sugestões. Vou contar até um caso aqui para vocês. Uma vez eu recebi uma avaliação de um aluno e estava escrito assim, o Marcelo fala muito alto. Isso em sala de aula, né? Marcelo fala muito alto. Eu falei, caramba, eu falo alto, eu tenho que falar um pouco alto, que é para as pessoas ouvir, a sala é grande e tal. Mas eu, beleza, peguei aquilo ali. No curso seguinte, eu diminui o tom, fiquei me policiando com relação ao meu tom de voz. E aí, na avaliação desse dia, veio assim, o Marcelo fala baixo demais. E aí, eu não estava conseguindo entender. Para um eu estava falando alto, para outro eu estava falando baixo. Então, o que eu consegui fazer com essas duas informações? Achar um termo médio, um volume de voz médio, que atendesse de maneira adequada aos alunos. E aí o que aconteceu? Não veio mais nenhum tipo de informação nas avaliações dizendo se eu estava falando alto ou estava falando baixo. Isso significa o quê? Que eu achei o tom de voz que eu precisava para me comunicar com os alunos, sem ficar com a voz alta, irritando as pessoas, ou as pessoas tendo dificuldade de ouvir porque eu estava falando baixo. O que é isso? Eu estou aberto a críticas, a sugestões de melhoria. Viu como é simples e não dói? Não doeu para mim, não vai doer para você também não. Faça o que o Marcelo está falando aqui, que vai ser legal para você. Bom, falei das formas erradas, agora eu vou falar da forma certa. Então, é mais ou menos o contrário daquilo que eu falei do que é a forma errada. Então, sempre pergunte. Não deixe de perguntar não, sempre pergunte. Toda vez que for possível, sempre pergunte. O porquê, que tá bom, se tá bom, se tá ruim. Sempre. Aquelas 3 perguntinhas lá que eu fiz para você. Sempre pergunte. Tá?
Uma coisa extremamente importante é ouvir atentamente. Lembra do ouvir? Ouvir, ouça atentamente, tá? Saber receber crítica, né? Não tá avesso à crítica, que eu já comentei. Pegar as sugestões de melhoria e colocá-las em prática, desde que sejam razoáveis e numa quantidade suficiente para você entender. Ah, você fez 50 vendas. Uma pessoa reclamou? Peraí. As outras 49 não deram sugestão, acharam legal? Eu não vou mudar por causa de uma. Certo? Mas se você vendeu 50, 15 falaram que não estava bom, opa, sinal de alerta. Alguma coisa não está funcionando. Então eu preciso melhorar isso daí, tá? É o que eu falei, o processo de melhoria contínua, né? Então os telefones, as grandes empresas, eu dei o exemplo do telefone, por isso que eu estou repetindo ele aqui, os telefones estão sempre no processo de melhoria, os smartphones. Cada lançamento que vem um, cada vez um melhor do que o outro. Procure fazer isso no seu produto ou no seu serviço, sempre melhorando. Né? Outro dia eu vi um cara que faz marido de aluguel, foi até meu aluno. Ele falou assim, Marcelo, antigamente eu fazia o serviço lá e a casa ficava suja, eu ia embora. Aí eu comecei a fazer as perguntas que você me falou, e aí uma cliente falou assim, poxa, você podia limpar, né? Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu passei nas outras casas a limpar depois que eu fazia o serviço de furar uma parede, Só que me dava muito trabalho. E aí eu vi na internet, um cara com abaixo da furadeira, ele botou um potezinho que juntava todo o pó da parede. Pô, mas eu achei aquilo caro pra caramba, eu não tinha. E aí o que eu fiz? Eu improvisei. Peguei um saco plástico, peguei uma fita bem que adere bastante, aquela silver tape, né? Pregava na parede e toda a poeira caía ali. Eu economizava tempo, eu não sujava a casa e ainda recebia elogio por conta daquilo ali. O que eu estou trazendo para você é uma coisa simples. Não estou falando nada de tecnologia, estou falando de ação, de atitude. E o que esse aluno fez de importante? Ele pegou uma crítica de uma cliente e prestou atenção e mudou a forma dele trabalhar e de atender o cliente com a criatividade dele. Foi lá e criou um modo de não sujar a casa do cliente e jogar o resto de obra, de poeira e etc. no lixo. Então, esteja aberto a isso. Receba isso sempre como uma forma de você poder melhorar. Legal? Maravilha! E aí você pode estar falando assim, ah, Marcelo, eu tenho um pequeno negócio, para que eu vou fazer pós-venda? Não pense assim. Toda vez que você pensar no pós-venda, o pós-venda ele vai servir sempre para um processo de melhoria contínua. Tá? Não é porque o seu negócio é pequeno. E justamente por ele ser pequeno, é que eu te aconselho a você criar o hábito de fazer isso. Porque o meu objetivo não é que você tenha um negócio pequeno. Você vai começar com um negócio pequeno, mas ele vai ser o transformador da sua vida. As grandes lojas, os grandes investimentos, os grandes negócios não começaram grande. A maioria começou pequeno, mas eles estavam o tempo todo atentos ao que o cliente queria. Então, não é porque o seu negócio é pequeno que você não vai fazer. Muito pelo contrário. É justamente porque ele é pequeno que você tem que mais fazer. Para cada dia estar aperfeiçoando o seu produto, poder melhorar, poder vender mais, e vendendo mais você vai ganhar mais. E sabe quem vai ficar feliz? Você. Mas digo para você que eu também vou ficar feliz aqui do outro lado, porque eu estou ajudando na construção dessa sua transformação, da transformação da sua vida, da transformação da sua independência financeira, de você criar a tua própria fonte de renda. Então, faça. Isso vai fazer a total diferença. Ah, Marcelo, mas eu não tenho tempo. Claro que você tem tempo. Você pode fazer isso na medida em que você está vendendo. Você não precisa separar um tempo do seu dia só para fazer isso. Você vai precisar separar um tempo do seu dia, um pequeno tempo, para fazer os ajustes.
para fazer aquilo que foi sugerido para você, para fazer as melhorias que foram sugeridas para você. Então, o tempo, você pode fazer até na própria produção. Cara, tá aqui anotado, ó, 15 pessoas falaram para diminuir um pouco o açúcar. Opa, hoje eu fazia com 5 xícaras, hoje eu vou fazer com 3 xícaras. Vou experimentar. Beleza, faz lá e vende. E aí, continua fazendo esse processo. Olha quanto que você vai economizar de tempo na medida em que, depois que você melhora o teu produto, você vai aumentar a sua venda, vai diminuir o número de reclamação. Se diminuir o número de reclamação, seu produto está se adequando à sua clientela e está ficando cada dia melhor. Então, tempo, eu digo que quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais tempo eu arranjo para fazer outras coisas. Então, desde que eu criei esse hábito de me organizar, eu estou sempre com tempo para fazer as coisas e conseguir fazer mais negócios, tá? Marcelo, mas quando que eu vou fazer essas perguntas? Você pode fazer durante a venda, você pode fazer enquanto estiver dando troco ou recebendo pagamento, você pode fazer na entrega do produto, e suponhamos que você vai entregar na casa das pessoas, aí você já entregou no dia anterior, você vai lá e pergunta, ou na empresa, e aí, você gostou? Estava bom? O que você sugere? Tem alguma sugestão? Indicaria para alguém? Lembra das 3 perguntas? Faça as 3 perguntas assim. Não precisa ser uma coisa formal, no papel. Não, de forma informal. E é assim que funciona, vai funcionar muito legal. E uma outra coisa que você pode fazer é nas próprias redes sociais. Então, vamos supor que você está vendendo marmita e você criou um grupo no WhatsApp para as pessoas fazerem pedido e etc e tal. Beleza, você pode usar o próprio WhatsApp para fazer esse questionamento, para fazer o pós-venda. E para fechar essa nossa aula de hoje, né, eu vou mostrar para vocês 5 passos de como fazer o pós-venda. As perguntas eu já falei para vocês, tá? Mas o como fazer isso é a forma como você vai fazer essas perguntas, como você vai se posicionar e o que você precisa fazer para ter isso na sua mão e que possa trazer os resultados que você quer, tá bom? Então pega aí o caderno e continua anotando. A primeira coisa que você vai fazer é demonstre interesse pelo cliente, tá? Quando você faz esse pós-venda, você não está interessado, não é no dinheiro dele naquele momento. Você está interessado na satisfação dele. O como ele se sentiu comprando, consumindo ou recebendo o serviço que você está prestando para ele. Demonstre esse interesse, se preocupe com ele. Isso é o que vai fazer a total diferença. É claro que você não tem que seguir tudo que o cliente falar. Ah, gostei disso, gostei daquilo. Claro que não. Mas você vai trabalhar com uma média. E mesmo que você não faça, à medida em que você se interessa por ele, você torna a relação de vocês mais fidelizada, mais próxima, mais junta. E isso é importante para a continuidade da sua relação dele como o seu cliente. Tá certo? Então, muita atenção, tenha interesse nas coisas que ele fala. Né? A segunda coisa, esteja disponível. O estar disponível não é ficar puxando o saco do cliente, não, tá? O Marcelo, ele tem esse costume, ele fala mesmo as coisas, ele não fica fazendo rodeio, não. Não é ficar puxando o saco, tá? Mas é estar disponível para aquilo que ele quer te falar, aquilo que ele quer mostrar para você, aquilo que ele quer demonstrar para você. Então esteja disponível para ouvi-lo. Mesmo que você não tenha feito a pergunta, mesmo que você não chamou ele para lá, se um cliente chegar com uma reclamação, ou te fazendo um elogio, ou com uma sugestão de melhoria, porque às vezes o cliente já vai chegar falando, você não vai nem precisar perguntar. Opa, se ele chegar, você, pois não, que posso lhe ajudar? E presta atenção. É uma das coisas que eu digo, e aí eu digo como profissional, por muitos anos de experiência, olhe nos olhos do cliente.
Preste atenção no que ele está falando. Ele quer essa atenção. Se ele chegou falando alguma coisa é porque ele quer atenção. Então dê a atenção para ele. Dê esse tempo para ele. Muitas informações que ele pode estar te trazendo ali podem ser vitais para o seu negócio. Tá? Maravilha. E o terceiro, qual que é? Faça um acompanhamento. Como assim um acompanhamento, Marcelo? O acompanhamento é o seguinte. Depois que você faz essas perguntas, ou vamos supor que você fez lá no WhatsApp e você recebeu respostas, não faça isso só uma vez, não. Você pode, inclusive, criar uma relação próxima com ele, na medida em que, vamos pegar lá, você mandou para 50 pessoas, 15 disseram que precisava melhorar o açúcar. Bacana? Bacana. E aí você diminuiu o açúcar. E essas clientes compraram de novo. Você pega essas 15 que te deram essa informação e manda um novo questionamento para essas 15 pessoas que te deram a sugestão. E aí você já começa lá o texto, ou falando, pode ser um áudio também, ou com o próprio cliente presente, você fala assim, o pedido que você fez eu atendi, você percebeu? Eu diminuí o açúcar, atendi um pedido que você fez. O que você tem a me dizer agora sobre o produto? Ah, e agora que eu diminui o açúcar, ele te atendeu, você recomendaria para alguém? Ah, você tem mais alguma sugestão de melhoria, alguma coisa, um elogio, uma crítica que você queira fazer? Pronto. O que você fez com ele? Ele te deu uma informação, você trabalhou essa informação e você está devolvendo para ele. Quer mais atenção do que isso? O cliente vai amar. Porque você atendeu o pedido dele e ainda lembrou que ele fez o pedido, uma crítica, uma sugestão de melhoria, e respondeu para ele. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, o acompanhamento é extremamente importante. Lógico, se você tiver a condição de fazer esse acompanhamento, tá? Uma outra questão que é muito legal é o avisar sobre novidades. Então as pessoas, vamos lá, pegar o exemplo da marmita. Você está vendendo a marmita lá no seu carrinho e a pessoa está comprando, as pessoas vão lá, compram a marmita, falam com você e vão embora. Mas você recebeu sugestões de ter lá, por exemplo, salada de fruta para oferecer para essas pessoas como um produto a mais para ser vendido, porque as pessoas estavam querendo salada de fruta lá como sobremesa. Exemplo, tá? Beleza. Bacana. Quando você trouxer isso, para cada cliente que vier, você fala assim, ó, nós temos uma novidade, agora a gente tem salada de fruta aqui como sobremesa. Se você comprar a marmita aqui, ela está no preço promocional de mais tantos reais, você leva a salada de fruta como sobremesa. Então, você precisa também divulgar aquilo que você está fazendo. Lógico, você vai deixar exposto. Novidade, você tem que deixar exposto. Quanto mais exposto tiver, melhor para o cliente identificar que aquilo é uma novidade. Mas você tem que verbalizar também, você tem que falar. Ó, nós temos novidade, hoje a gente tem o doce tal. Ó, atendendo a muitos pedidos aqui, hoje eu tenho mousse de maracujá. E tem que falar, e tem que estar disponível. Se for possível, e você tiver como fazer isso, até uma maneira de experimentar. Não tem coisa melhor do que as pessoas adoram experimentar uma cortesia, uma coisazinha de graça. Adoram. Até se você quiser fazer o teste com seus clientes, com aquela clientela, em vez de você produzir já o doce na forma ou na embalagem que você vai vender, traz em pequenas quantidades e dá para o cliente 1 dia, 2 dias para ele experimentar. E aí anota, e aí ouve. Nossa, o mousse maravilhoso, tem mais? Opa, é sinal que o mousse estava bom. Nossa, a salada de fruta que você fez estava uma delícia. Vai ter? Nossa, a salada de fruta não estava boa. A laranja, o abacaxi estava muito ácido. Opa, você já sabe que vai ter que precisar dar uma adequada ali no abacaxi. Entende que isso não tem muito mistério, mas é importante você também divulgar quando você tiver novidade? Então, preste atenção.
Tem novidade? Divulga, inclusive nas suas redes sociais. As pessoas encomendam lá a marmita pelo WhatsApp. Bacana. Você pode falar, gente, hoje para quem encomendar a marmita eu vou dar uma porção de mousse de maracujá. Ok? Ok. Opa! Aí você no dia seguinte coloca, oi gente, tudo bem? E aí, gostaram do mousse de maracujá? Tem elogio, tem crítica, tem sugestão de melhoria? Simples assim. Ok? Então, sempre que for colocar um produto novo ou trazer novidade, procura divulgar. E o último passo é criar programa de fidelização. Eu sempre sou favorável a criar um programa de fidelização. O problema que você tem que ter e tem que saber fazer essas contas, né? E eu tenho um curso que inclusive fala muito sobre isso, sobre como fazer essa questão para você colocar o preço no produto certo, até para quando chegar na hora de você dar alguma coisa por conta da fidelização, você abater isso nos seus custos, nas suas despesas, entender se está valendo a pena ou não fazer isso. Então, no exemplo anterior que eu dei do mousse de maracujá. Então, você pode colocar, a cada 10 marmitas compradas, ganha uma sobremesa. Ou a cada 10 marmitas, ganha uma. A cada 20 brigadeiros, ganha um. A cada 100 reais de serviço comprado, ganha 10%. E aí você vai fazendo. A fidelização ela é muito importante, criar isso aí, porque é muito simples. Vamos pensar o seguinte, a pessoa gosta de comer um doce depois do almoço. E aí ela compra lá com você sempre um brigadeiro. Ok? Então você já tem um sinal que ela gosta de comprar o doce. Ela gosta de comprar o brigadeiro. Então o que você pode fazer para fidelizar esse cliente? Você pode oferecer o brigadeiro cortesia para ele na compra da marmita mais cara, por exemplo. Legal. Aí pensa o seguinte, ele vai deixar de comprar a marmita mais cara e receber o brigadeiro que ele já conhece seu como sobremesa e comprar um brigadeiro que ele não conhece? Não, por dois motivos. Primeiro, que ele não conhece. Segundo, pela praticidade. E as pessoas gostam de praticidade. Então, o processo de fidelização também tem a ver com a praticidade. Se ele tiver na dúvida entre comprar a sua marmita, que a cada 10 ele ganha uma, e comprar a outra, o que ele vai fazer? Ele vai comprar a sua, que ele sabe que a 10 ele vai ganhar uma. Ao invés dele arriscar de comprar a outra. Entende? Então esse processo de fidelização, ele é muito importante. Na medida em que você oferece alguma vantagem para ele, na medida em que ele compre sempre com você. Isso é uma maneira maravilhosa de fidelizar. O cuidado que você tem que ter é sempre com a questão do custo. Né? O custo ele tem um impacto muito grande nisso aí. Você tem que saber calcular para ver se está valendo a pena ou não. Vou pegar o exemplo do brigadeiro. Um brigadeiro vai custar aí 40 centavos, 50 centavos para você produzir. Se ele comprar 10 marmitas com você, paga o brigadeiro, paga todos os brigadeiros que ele comeu e você ainda continua com um lucro muito grande. Então, de repente, oferecer alguma coisa para esse processo de fidelização é uma vantagem. Um suco, quanto custa oferecer um suco na compra de uma marmita? Dá o suco de graça. Centavos para esse suco. Então, esse processo ele é muito interessante, porque com um custo muito pequeno, com uma diminuição pequenininha no seu lucro, você consegue um processo de que essa pessoa compre sempre com você, inclusive recomende e outras pessoas acabam fidelizando também. Então, esse cuidado é muito importante, né? E aí, eu sempre tenho o costume de, nas minhas aulas, falar uma frase que ajude a impactar sempre o que a gente está procurando falar. E a Maya Angelou falou a seguinte frase certa vez: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você faz ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez se sentir. Então você pode ter falado um monte de coisa, você pode ter feito um monte de coisa, mas o como elas vão se sentir
é o que vai ficar para essas pessoas. Então procure sempre, quando você estiver fazendo uma venda, atendendo um cliente, seja o mais cortês possível, seja o mais educado possível. E eu costumo sempre perguntar: quanto custa um sorriso? Quanto custa dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Quanto custa ser educado? Absolutamente nada. E isso pode fazer a diferença em relação àquilo que os clientes vão sentir em relação a você, a seu produto e ao seu serviço. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado, mas eu queria pedir uma coisinha para vocês, compartilhar nos comentários qual foi a grande sacada que você teve nesse vídeo de hoje. Ok? Te vejo no próximo vídeo, Marcelo Barros. Um abraço.